Fala galerinha, beleza? Mais uma aula de história e o tema de hoje é Independência dos Estados Unidos da América. Gente, nessa aula a gente vai ver, por exemplo, como o iluminismo sai lá da Europa e vai dar uma volta aqui pelas Américas, tá? Principalmente, obviamente, lá nas 13 colônias, que eram aquelas terras da Inglaterra ao leste da América do Norte, tá? Onde os Estados Unidos da América começaram, tá? Vamos lá para a aula. Os antecedentes. Galera, o que será que estava acontecendo antes da independência dos Estados Unidos? Ou melhor, o que aconteceu para levar à independência dos Estados Unidos da América? Bom, os colonos que formavam a Sociedade das 13 Colônias da América do Norte, onde hoje é uma parte, né, dos Estados Unidos, eram, na sua grande maioria, pessoas que se retiraram ou até mesmo foram expulsas da Inglaterra, não eram bem-vindas na Inglaterra. Então, aquelas pessoas que não gostavam da proposta, não gostavam da política do rei absolutista, vazou para onde? Lá para as 13 colônias. Aquelas pessoas que não concordavam com a economia que estava acontecendo na Inglaterra, por exemplo, monopólio só para quem era da religião protestante anglicana, tá? Então aqueles que eram de outras religiões, os puritanos, por exemplo, foram expulsos, tá? Não é que foram expulsos, mas não, a atividade econômica dessa alta burguesia, não era bem-vinda. Então o monopólio comercial não ia para eles, tá? Esses caras também vieram aqui para a América do Norte. E também aqueles que não concordavam com a religião imposta pelos reis ingleses. De novo, o anglicanismo, tá? Galera, uma observação. Diferentemente de Portugal, em relação ao Brasil, né? Portugal era metrópole, o Brasil era colônia. A Inglaterra não exercia uma vigilância tão forte assim, tá? Nas 13 colônias. Aqui, Portugal com relação ao Brasil, nossa, tinha uma vigilância muito ferrenha, muito forte. A Inglaterra não. A Inglaterra deixava um pouco mais à vontade as 13 colônias. Por quê? A Inglaterra estava envolvida em problemas, guerras, revoluções internas lá na Europa, tá? Por isso que não tinha tempo, não tinha todo o cuidado em vigiar assim as 13 colônias. Continuando, a Inglaterra teve muitos gastos com uma guerra chamada Guerra dos Sete Anos. O que foi isso? A França e a Inglaterra estavam disputando para ver quem que ia controlar o comércio lá na América do Norte, onde a França tinha terras, ou seja, a parte onde hoje é os Estados Unidos, uma parte dela, mais a oeste, pertencia à França. Não era tudo da Inglaterra. A Inglaterra tinha apenas aquela parte litorânea do leste, tá? Da América do Norte. A outra parte era da Espanha e da França. Só que a França e a Inglaterra estavam disputando para ver quem que ia fazer comércio naquela região, tá? Então houve uma briga, tá bom? E como a Inglaterra teve muitos gastos, gastou muito dinheiro com essa guerra, a coroa inglesa aumentou e criou impostos lá sobre as 13 colônias. Bom, como eu escrevi para vocês, em outras palavras, agora as colônias inglesas deveriam enriquecer, deveriam dar dinheiro à metrópole. As 13 colônias da América do Norte. Metrópole era a Inglaterra. Seguindo, gente, como as 13 colônias estavam acostumados com uma liberdade, ou seja, a Inglaterra não estava vigiando daquele jeito, vocês acham mesmo que a Inglaterra iria conseguir do nada começar a vigiar as 13 colônias? É claro que não, tá? Os colonos das 13 colônias não aceitaram esses impostos do nada assim sobre eles, tá? Toda essa luta contra esses impostos ocorreram porque os colonos tinham um princípio.
Olha só, repulsa à taxação sem participação. Em outras palavras, os colonos da América do Norte, eles não queriam que esses impostos fossem criados e aqueles que já existissem fossem aumentados, sem que os próprios colonos não tivessem uma vantagem sobre isso, tá? Galerinha, como a Inglaterra estava dando sinais de que iria parar de deixar as 13 colônias de lado, ou seja, iria passar a ter uma vigilância muito forte sobre elas, os próprios colonos já começaram a pensar no quê? Opa, e se a gente começar a romper os laços com a Inglaterra? Em outras palavras, uma independência. Gente, tudo isso começou, essa ideia começou a surgir de novo, porque pessoas que estavam saindo da Inglaterra, Europa, estavam vindo para as 13 colônias aqui na América do Norte, essas pessoas passaram a conhecer, elas vinham da Europa para cá com o conhecimento do iluminismo. E o que, que o iluminismo pregava, gente? Liberdade e igualdade. Os colonos que passaram a ser vigiados, mandados pela Inglaterra, eles vão se sentir iguais aos ingleses? Não, vão se sentir inferiorizados. Eles estavam se sentindo livres perante a Inglaterra? Não, estavam se sentindo vigiados pela Inglaterra, sem nenhuma liberdade. Então o iluminismo agora vai começar a desenvolver, a levar aos Estados Unidos a independência, tá? Acompanhando, gente. A luta pela independência teve início em 1775 e seguiu até 1783, quando a Inglaterra foi derrotada e ela aceita a independência. Gente, só para uma organização aqui cronológica, vejam bem, uma maior revolução, usando o iluminismo como pano de fundo, vai ser a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, olha só, ela vai acontecer em 1789. Gente, quer dizer então que a revolução, que a independência dos Estados Unidos foi a primeira grande revolução, o primeiro grande movimento utilizando o iluminismo, tá? Olha só, e foi aqui na América, né? Na América do Norte. Bom, a França, que era inimiga da Inglaterra, ajuda financeiramente a sustentar essa guerra contra os Estados Unidos. Além, vejam só, de chamar os espanhóis para lutarem ao lado da França e dos colonos aqui da América do Norte. Ou seja, olha a rivalidade da França e da Inglaterra sendo mostrada aí. Bom, para continuar, essa vitória foi uma forma de revanche da Guerra dos Sete Anos, tá? Onde a França havia perdido. E também uma vitória da filosofia iluminista, tá? Que tinha como lema, lembrando aí, liberdade e igualdade. Justamente observações que os colonos queriam e que a Inglaterra não estava concordando em dar para eles, tá? Bom, o que será que motivou, internamente falando, a Guerra de Independência? Os colonos estavam muito descontentes com os aumentos dos impostos e o excesso de vigilância que a Inglaterra estava tendo perante as 13 colônias. Aliás, essas 13 colônias, como já disse anteriormente, elas estavam muito acostumadas a uma liberdade, tá? De novo, coisa que o Brasil não tinha, com relação a Portugal, claro. Além disso, tinha a questão de posses de terra. Como assim? Depois que aconteceu a Guerra dos Sete Anos, onde teve a vitória da Inglaterra, aquelas terras da América do Norte que pertenciam à França passa a quem? Para a Inglaterra. Então a Inglaterra aumenta o seu território na América do Norte de uma forma gigantesca, tá? E aí você pensa assim, bom, como está os colonos estavam se multiplicando de número ali, aquelas terras das 13 colônias ficaram pequenas. Então, eles iam mais para o oeste,
Não iam antes porque eram terras francesas, mas agora, após a Guerra dos Sete Anos, olha que maravilha, agora é tudo terra inglesa. Os colonos das 13 colônias podem ir mais para o oeste, aumentando mais suas terras. É, gente, mas não foi bem assim, porque a Inglaterra falou o seguinte: vocês podem ocupar, colonos, as terras do oeste. Vão lá, peguem peles de animais e vendam pra gente, peguem ouro, encontrem o que vocês quiserem lá de riqueza e mandem aqui para Inglaterra. Vai ser ótimo. Só que é o seguinte: quem quiser ir para lá para explorar essas terras vai ter que pagar uma alta taxa, tá? Senão não pode ir. Aí você pensa, poxa, tem terra aqui, que é da Inglaterra, que é o meu país. E por que eu não posso ir? Então, olha como os colonos eram vistos como inferiorizados. Eles tinham liberdade? Eles tinham igualdade? Não. Por isso que o iluminismo vai fazer tanto sentido assim para esses colonos. Bom, e as motivações de fora, tá, das 13 colônias que deram, que geraram, acabaram gerando a Guerra de Independência? Bom, a França, como eu já falei, ela só se uniu aos colonos naquela guerra, né, de independência contra a Inglaterra, porque havia sido derrotada, como eu falei anteriormente, na Guerra dos Sete Anos. E caso a França saísse vitoriosa dessa guerra, como saiu, né? Os colonos venceram essa guerra, tanto que a independência foi feita. Então, olha só, a França voltaria a participar do comércio na América do Norte, onde a França havia sido expulsa após a derrota dela na Guerra dos Sete Anos. Então, vejam como tinha um interesse por trás, tá? Além da Inglaterra pressionar as colônias para recuperar parte dos gastos com a Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra fez a Guerra dos Sete Anos e venceu. Mesmo assim, ela gastou muito dinheiro. E quem queria pagar essa conta? Pois é, as 13 colônias. E é isso que os colonos não estavam gostando. Gente, houveram algumas reuniões, ou seja, alguns congressos que uniram as 13 colônias, tá? As 13 colônias se juntaram em uma reunião, ou seja, em um congresso, e votaram medidas, escolheram medidas do que deveria acontecer, já que a Inglaterra estava pressionando tanto eles. Bom, os congressos continentais de Filadélfia, por que Filadélfia? Foi onde aconteceu, tá? No norte das 13 colônias. Foram reuniões organizadas pelos próprios colonos das 13 colônias, com a intenção de encontrar soluções para esse bate-boca, para esse desentendimento entre as 13 colônias e a Inglaterra. No primeiro Congresso Continental de Filadélfia, os colonos chegaram à seguinte decisão: boicotar, ou seja, não iriam mais aceitar produtos da Inglaterra. Também não iriam aceitar as leis da Inglaterra contra as 13 colônias. E outra coisa, fazer uma outra reunião caso a Inglaterra continuasse querendo controlar e vigiar as 13 colônias. Mas claro que a Inglaterra continuou sim, tá? Com toda aquela vigilância sobre as 13 colônias. Então houve um segundo Congresso Continental da Filadélfia, um ano depois, tá? Os colonos chegaram de novo a uma outra decisão: utilizar a força contra a Inglaterra. Opa, eles estão praticamente declarando guerra. Formação de um exército permanente das 13 colônias. Tá? Então vejam bem, agora as 13 colônias teriam um exército para cuidar do que elas queriam, tá? Das vontades delas. Outra coisa, elaboraram um documento intitulado o seguinte: Declaração dos Direitos dos Colonos. Gente, esse documento vai servir de molde, de modelo para um documento mais importante dos Estados Unidos, que era a Declaração de Independência das 13 colônias da América do Norte. Vejam bem a importância desse documento. Houve um terceiro Congresso Continental da Filadélfia, de novo, um ano depois do anterior. Os colonos decidiram
declarar independência das 13 colônias e publicaram, olha o documento aqui, Declaração de Independência das 13 colônias. Gente, esse foi um documento repleto de ideais iluministas, tá? Mas a Inglaterra vai aceitar de pronto assim esse documento? Não. Apenas em 1783 que a Inglaterra aceita a independência das 13 colônias da América do Norte. Gente, bom, o que será que isso gerou pro planeta? Nada. Será que foi uma coisa à toa? Não, gente. Até por ter sido o primeiro grande movimento iluminista, é claro que isso vai ter consequência, tá? Aqui nas Américas também, não só na Europa, tá? Bom, em 1789, lá na França, com a Revolução Francesa, foi criado um outro documento, também com ideais iluministas. Lá se chamou o seguinte: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, quando foi estabelecido a Revolução Francesa, obviamente lá na França, também foi criado um documento cheio de ideias iluministas. Continuando, tanto a Declaração de Independência quanto o documento francês serviram como moldes para os documentos feitos aqui para a independência do Brasil. Então, quando foi criado aqui a ideia de independência no Brasil, foi utilizado a ideia da independência dos Estados Unidos, mas também a ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da França. Ambos com ideias iluministas. Gente, não foi apenas no Brasil também. O Brasil, obviamente, foi colonizado pelos portugueses, mas a América Latina, ela foi colonizada pelos espanhóis, tá? Então, os colonos da América Espanhola, ou seja, daquela parte da América que foi colonizada por espanhóis, também utilizaram esses documentos para fazer a independência deles. Gente, o que deu para perceber aqui? Cheio, documentos repletos de ideais iluministas, iluminismo que nós vimos surgir lá na Inglaterra devagarzinho, toma uma ideia mais forte na França. Ela tem um grande movimento que foi a independência dos Estados Unidos aqui na América do Norte. É feito um pouquinho mais tarde a Revolução Francesa, também com ideais iluministas, e a independência dos países da América Latina basicamente são feitas graças aos ideais iluministas, tá? Gente, essa foi a independência dos Estados Unidos. Bom, falar da independência dos Estados Unidos e falar de iluminismo, às vezes é quase a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e beijo!